Nesse vídeo eu vou te provar que é possível você criar o seu primeiro agente de inteligência artificial em apenas 3 passos. Então fica aqui até o final do vídeo que você vai sair do zero, onde você tem um atendimento todo bagunçado, até você ter um agente de IA fazendo atendimento para você. Já se inscreve aí no canal, ativa o sino, todo dia meio-dia tem vídeo novo. Então vamos lá. Para a gente não perder tempo, eu vou fazer um vídeo curto e rápido aqui para você saber os 3 passos e a gente poder avançar nisso, beleza? Então vou compartilhar a tela com você. E vamos lá. Seguinte, quais são os 3 passos para você criar o seu primeiro agente? O primeiro passo é você precisa dar um passo para trás. A maioria das pessoas entende que para você criar um agente de IA, você precisa ir lá e aprender Python, aprender desenvolvimento, aprender um monte de coisa e sair fazendo. Mas esse é o jeito errado de você fazer. Para você ter um agente eficaz, eficiente no seu atendimento, o primeiro passo é você dar um passo para trás, olhar para o teu negócio, para o que você faz, e entender qual é o fluxo de atendimento existente. Então, o primeiro passo é entender, cara, qual é o fluxo de atendimento que o meu agente precisa conduzir. Então, se ele vai fazer um atendimento de suporte, se ele vai fazer um atendimento comercial, qual é o tipo de atendimento que ele vai fazer, qual é o objetivo dele nesse atendimento e qual é o fluxo que ele precisa passar. Então, quando chega uma pessoa para falar com esse agente, o que ele precisa responder? Depois, quais são as respostas do cliente? Respondeu A, qual é o caminho que ele tem que ir? Então, se o cara quer só um suporte, qual é o caminho? Se o cara é um novo lead, qual é o caminho? Se ele é um cliente antigo que quer reativar a assinatura ou o plano com você, qual é o caminho? Então, o primeiro passo é você olhar para o seu negócio, montar a estrutura, o fluxo de atendimento e você primeiro desenhar isso. Ale, como que eu desenho isso? Você vai usar uma ferramenta, pode ser o ScaleDraw que eu estou usando aqui, pode usar o Imscal, enfim, tem um monte de ferramenta de fluxo e você vai montar esse fluxo. Então você vai colocar aqui, ó, chegou o lead, beleza, chegou esse cara, o que eu vou fazer? Então tem 2 caminhos, caminho 1, caminho 2. Então caminho 1, caminho 2. No caminho 2 é um lead novo. Aqui é cliente, ex-cliente. Enfim, dessa forma aqui você vai estruturando o seu fluxo, beleza? Então, primeiro passo, dar esse passo para trás. Segundo passo, aqui você vai definir as regras do seu agente, do atendimento, regras de atendimento / do seu agente de IA, beleza? E como que você vai fazer essa definição da regra de atendimento ou do agente de IA? Basicamente, você precisa olhar para o que você está fazendo, para o seu agente, para a sua IA, e você precisa entender. Por exemplo, se chega uma pessoa para falar com você e o seu agente manda mensagem e ele não responde, o que tem que acontecer no caso dele não responder? Se ele responder A, o que vai acontecer? Se ele responde algo que está fora do teu fluxo, o que vai acontecer? Você vai atribuir para um humano? Você vai pedir para que o seu agente improvise o atendimento? Então, depois de você entender o fluxo, dentro desse fluxo de atendimento, você precisa ter as regras do atendimento, que vai entrar a regra de follow-up, regra de passagem de bastão do atendimento para uma outra IA ou para um humano. Então você vai começar a organizar quais são essas regras para você poder colocar isso nas configurações do seu agente para que ele siga essas regras. Não pensa que o agente de IA é como se fosse um funcionário que você tem. Esse funcionário ele precisa ter as regras do que ele vai fazer, o processo do que ele vai fazer. Então, se uma pessoa entra em contato e pede a informação A, o que ele tem que responder? Se a pessoa finaliza o atendimento, como que ele finaliza o atendimento? Ele só finaliza? Ele pega esse card e finaliza esse card no CRM? Ele cria esse card em algum momento? Ele manda esse atendimento para um humano? Ele manda esse atendimento para uma IA? Então, quais são as regras que o seu agente de IA e o seu processo precisam ter para que seja efetivo cada atendimento existente? Beleza? Vamos lá. Terceiro passo, depois de você saber o fluxo, saber as regras, é hora de você então configurar o seu agente de IA, certo? Ali é onde que eu vou configurar meu agente de IA. Como eu falei no começo do vídeo, o meu objetivo aqui é provar para você que você não precisa desenvolver. Você pode usar uma ferramenta e o primeiro passo então é você fazer o que eu falei, fluxo, regra, e agora você precisa de uma ferramenta para você colocar essas informações lá, configurar o seu agente para que ele possa fazer os atendimentos. E aqui eu vou compartilhar a tela com você, vou te mostrar uma ferramenta, que é a ferramenta que eu recomendo, é a que eu uso e é a que eu tenho aqui, para que você possa construir essa estrutura, beleza? Então vamos lá? Seguinte, aqui dentro, ó,
a gente tem uma ferramenta, o nome dessa ferramenta chama Scale Labs, e se você quiser depois conhecer ela, o link está na descrição. Aqui dentro, o que você vai fazer? A gente tem aqui o agentes de IA, você vai vir aqui em Conversation AI, então um agente de conversação, beleza? E vai criar um novo agente. Aí você vai selecionar, quero um agente baseado em prompt, que é o modelo mais simples, beleza? E seleciona o tipo de agente ou começa do zero. É uma decisão sua começar com um modelo já existente, que é um agente de agendamento, um agente de atendimento, ou começar do zero. É uma decisão sua. Vou começar do zero. Então eu continuo aqui e aqui eu coloco então o nome do meu funcionário. Então vamos colocar aqui José da Silva, por exemplo, é o nome do meu funcionário, certo? Posso colocar AI aqui para saber que é uma IA. Aqui você vai definir se ele vai ficar no autopilot, que é se ele vai ficar no automático respondendo, e quais são os canais que ele vai responder, beleza? Então aqui eu vou deixar ele respondendo o Instagram, tá? Maravilha. Depois disso eu vou colocar o nome da empresa. Então no meu caso aqui, Scale. Vou colocar quanto tempo ele demora para responder. Coloco aqui o máximo de mensagens que ele pode trocar. Defino se ele pode ler imagens, se ele pode ouvir áudios e entender, né? E defino também se eu mando ele dormir, eu faço ele parar em algum momento. Se alguém manda uma mensagem, isso aqui já é regra, tá? Então, se alguém manda tudo isso aqui é regra, tá? Se alguém manda uma mensagem manual, ou seja, se eu entro nessa conversa e falo com o lead, a minha IA tem que parar? Então, se sim, eu coloco aqui, né? Então, parar ele quando tiver uma mensagem manual. Outra coisa, se tiver uma mensagem de automação, também quero parar ele. Vou reativar ele em algum momento? Sim ou não? Eu decido aqui se sim ou não, beleza? Beleza. Fiz isso, eu vou vir aqui para a próxima etapa, que é a parte de objetivos, que são colocar as configurações que a gente acabou de falar. Então aqui dentro, você vai definir qual é a personalidade do seu agente, tá? Então você vai colocar, você é uma IA da empresa X, então vou escrever aqui para você ver. Então, você é um representante de vendas sênior da empresa Scale que atende clientes novos. Seu objetivo é qualificar os leads, beleza? Então coloquei aqui e daí eu posso colocar algumas informações. Você não pode ajudar com agendamentos de reunião, com reagendamento, políticas do consumidor e assim por diante. Daí você pode definir isso aqui, beleza? Segundo, objetivo. Então, qual é o objetivo? Basicamente, está vendo aqui? O seu objetivo é ajudar os assistentes, os clientes, com seus pedidos. Então, aqui, o seu objetivo é atender e qualificar os leads. Beleza? Fechou. E aqui eu vou colocar as regras que eu mencionei. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o guia de conversação, os exemplos da conversa e regras para seguir. Beleza? E por último aqui você pode setar mais algumas regras. Então, por exemplo, quando acontece X, por exemplo, tem um fluxo de follow-up. Então eu posso conectar esse agente a um fluxo de follow-up aqui. Quero pedir informações específicas desse cliente. Então eu posso vir aqui, Contact Info, e definir quais são as informações que eu quero coletar desse lead. Posso pedir para ele parar em algum momento. Então, por exemplo, se a pessoa manda tchau, muito obrigado, te vejo de novo, não quero falar com você, etc., eu posso tirar o bot, a IA do atendimento. Posso passar esse atendimento para um humano. Então, aqui eu posso definir as regras. Então, se a pessoa fala, quero falar com o humano, quero falar com o gerente, eu posso passar esse cara para o humano, para o gerente. Posso transferir para uma IA também e posso colocar follow-up automático. Então, todas essas regras que você definiu, você vai plotar aqui. Depois de você configurar essas regras, você vai dar um save, vai salvar a sua IA e aqui você já pode começar a testar ela. E conforme você vai testando, você já vai usando essa mesma estrutura aqui do lado para você poder ir melhorando os resultados da sua IA, beleza? Depois de feito ela, basicamente é só você criar um gatilho para ligar ela nos atendimentos e ela já vai estar funcionando dentro do seu Instagram. Para finalizar aqui, é importante você saber que tem modelos de IA que você pode usar. Alguns vão ser mais efetivos do que outros. Então, por exemplo, e também vai variar o preço, tá? Então, por exemplo, quando você usa aqui o modelo 4.1, você vai pagar aproximadamente, aí dá aqui 10 centavos de dólar por mensagem, beleza? Quando você pega um modelo mais simples, você reduz esse custo aqui, ó. Tá vendo que o custo reduz para menos de 1 centavo por mensagem.
Então, Ale, quando que eu uso um modelo 4.1 ou modelo 5 ou 5 mini e 4.1 mini? Quanto mais barato o modelo, naturalmente é um modelo que vai ter menos contexto e ele vai funcionar bem para atendimentos mais simples. Quanto maior o modelo, mais caro ele fica, mas ele funciona bem para atendimentos mais complexos. Então, vai depender. Se você quer uma IA quer uma IA de FAQ, por exemplo, você vai colocar aqui um modelo mini. Se você quer uma IA só para atender e qualificar, seguir um processo simples, você vai colocar o modelo mini. Se você quer uma IA que precisa fazer toda uma qualificação, entender a empresa do cara, etc., para daí qualificar, aí você vai colocar um modelo mais caro, beleza? Porque o teu atendimento naturalmente é mais caro, seu ticket vai ser mais caro e assim por diante. Feito isso, você vai salvar a sua IA e pronto, você tem uma IA funcionando dentro do seu negócio. Provei para você que em 10 minutos dá para você configurar a sua IA. Se você quiser fazer um teste gratuito e entender como fazer a sua IA, colocá-la para rodar e ver se ela vai funcionar no seu atendimento, clica no link aqui que está na descrição do Skill Labs. Você vai ter 7 dias gratuitos para criar a sua IA e testar, além do atendimento junto com a gente, onde a gente vai fazer um board, uma reunião para entender seu negócio e te ajudar a montar a estrutura para sua empresa. Belezinha? Tamo junto, forte abraço, se inscreve aí, ativa o sino que todo dia, meio-dia tem vídeo novo. Bora escalar, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.